Técnico Fernandão para sua entrevista coletiva para explicar a derrota para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Está falando o técnico Fernandão. Ney também não soube explicar. Você tem explicação? Eu acho que o primeiro tempo nós soubemos conduzir bem o jogo. Eu acho que foi um pouco, daqui a pouco até, um pouco falta minha, e a responsabilidade é minha, lógico, que eu daqui a pouco não soube calcular bem o jogo em relação a, daqui a pouco, segurar um pouco mais a marcação, daqui a pouco, principalmente ganhando o jogo de 1-0, vindo de uma partida quarta para sábado, desculpa. A recuperação a gente já sabia que ia ser muito difícil mesmo, a gente sabia que ia pegar um clima seco, calor, em relação a tudo aquilo diferente que é lá no Sul. E no segundo tempo de segurar um pouquinho mais, de fechar um pouquinho mais a casa, eu acabei colocando o D'Alessandro numa tentativa de segurar um pouco mais a bola, que a gente estava tendo pouca posse de bola no primeiro tempo. E então foi muito mais, eu acho, que um erro de cálculo meu. E assumo a responsabilidade é minha mesmo, porque eu tinha que... O próprio Cassiano sentiu o segundo tempo, o final do jogo, porque ele estava cansado. Nós corremos muito no jogo contra o Atlético e acabou o segundo tempo a gente pagando caro e realmente sofremos no contra-ataque. Eles tiraram a referência dos nossos zagueiros e acabou que eles usaram os homens pelo lado. Isso aí dificultou bastante para a gente. Eu sobrecarreguei um pouco o Kleber do lado de lá, principalmente. E a gente acabou tomando 3 gols. A primeira vez que a gente toma 3 gols, teria sido a segunda em relação a 2, a primeira vez 3. Mas dentro de uma atuação realmente no segundo tempo que a gente deixou muito a desejar. Bom, Fernandão, você sabe, tem no futebol derrotas e derrotas, né? Uma como essa hoje, ela traz uma decepção maior e uma cobrança maior também. Essa derrota tira o Inter do páreo, até pela questão emocional? A verdade é que quando você acende uma chamazinha de esperança, né, depois de uma partida como nós fizemos contra o Atlético Mineiro, 2 dias depois a gente acaba sofrendo uma derrota como a de hoje. E da mesma maneira que eu falei que a autoestima eleva depois de uma vitória contra o Atlético Mineiro, a autoestima obviamente que baixa bastante, até pela oportunidade de sequência que a gente poderia ter, né? Mas é assim, às vezes no futebol dessa maneira, a gente está sofrendo bastante no campeonato todo, essa irregularidade, né? Por isso que nós estamos na posição que nós estamos. E é lamentável, é até certo ponto, principalmente em relação ao segundo tempo, é óbvio que como os jogadores estão ali dentro do vestiário, né, de cabeça baixa, com vergonha, porque realmente o segundo tempo nós deixamos de desejar e volto a frisar. A responsabilidade de saber dosar, a responsabilidade de saber mudar a equipe, a responsabilidade de saber até escalar a equipe e não me deixar levar em relação a uma partida para outra, daqui a pouco um pouco a recuperação de jogadores que não vinham jogando tanto e que a gente sempre fala que a segunda partida é sempre mais complicada, porque o primeiro jogo tu consegue correr bem, porque você está com um tanque cheio e principalmente dos jogadores que não vêm jogando bastante, essa recuperação para a segunda partida é muito grande e nós acabamos pagando caro. E volto a frisar, a responsabilidade é toda minha, porque eu sou responsável para tentar dosar essa maneira, né, até dos jogadores entrarem em campo de uma maneira mais resguardada, principalmente depois no segundo tempo, a gente ganhando o jogo de 1-0, fechar um pouco mais a casa, tentar guardar um pouco mais a bola e tentar sair no contra-ataque. Fernandão, como responsável direto por essa derrota, você está dizendo isso, passa pela tua cabeça pedir demissão nessa reta final de Campeonato Brasileiro? O que passa na minha cabeça é realmente você tentar fazer o melhor para o Inter, como eu tentei hoje de novo, e dentro de uma esperança muito grande de você tentar buscar uma reação no campeonato, depois de uma grande vitória contra o vice-líder do campeonato, e a gente acaba sofrendo. Então, as coisas acontecem, nós estamos sofrendo bastante no campeonato, lesões, cartões, contusões, e a irregularidade também, que às vezes acontece, como aconteceu hoje. Isso aí você tem que saber superar, você tem que saber realmente levantar a cabeça na hora certa e tentar fazer o melhor sempre. Essa questão da irregularidade, você falou muito antes do jogo, da sequência de vitórias que o Inter precisava para chegar no G4. É isso que não conseguir essa sequência, é isso que decepciona, que desmotiva você, que deixa você nessa aparência agora triste? Se eu tivesse com uma aparência diferente aqui hoje, né?
Não, é porque a autoestima se eleva depois de uma partida como nós fizemos contra o Atlético Mineiro, e você ter a expectativa de jogar, mesmo fora de casa, mas vendo a reação que a equipe teve numa partida contra o Atlético Mineiro, te dá a esperança de depois, como uma sequência depois do jogo do Atlético Goianiense, ter o Figueirense em casa, é óbvio que você sonha. Depois você tem o Vasco, isso aí você projeta algo, mesmo que entre você mesmo, né, e a comissão. E passava muito para essa partida de hoje. Então, decepciona como todos são decepcionados, porque a tão sonhada sequência, a tão sonhada regularidade nessa reta final, ela acaba não vindo num momento importante. Né? Fernando, você é jogador, foi jogador, campeão do mundo com o Inter, sabe também que às vezes o treinador passa uma orientação e o jogador tem a liberdade de questionar, olha, aqui dentro está diferente. Não faltou isso para o grupo hoje, você está reconhecendo que errou em determinado momento, enfim, mas não faltou também para esses jogadores experientes de passar o que estava acontecendo realmente dentro do campo? Mas o nosso time sentiu o segundo tempo, sabe? Nosso time realmente foi lento, e daqui a pouco por essa questão de não ter recuperado totalmente por essa partida, e porque aqui é muito calor mesmo, é muito diferente em relação ao que a gente está acostumado a jogar, e não é desculpa, a gente não vai arrumar desculpa em nenhum momento, eu não arrumo, por isso que eu estou assumindo a responsabilidade, é minha, porque eu tenho que projetar isso tudo. E às vezes as coisas estão difíceis, você está tentando fazer, mas acaba não acontecendo. Nós tomamos um gol de empate no momento que a gente estava não bem no segundo tempo, mas uma bola bate em um, resbala em outro e acaba tirando a bola do Muriel, e ali nós sentimos. Quando eles fizeram o gol de empate, realmente nós sentimos um pouco, o poder de reação diminuiu e as coisas acabaram ficando um pouco mais difíceis. Fernandão, tirando a questão do Campo Grande, que o Ney reclamou, a do calor, que vocês reclamaram também, no aspecto técnico e tático, assim, no que o Atlético foi melhor, principalmente no segundo tempo? O Atlético soube explorar, como eu disse aqui, eles tiraram o homem de referência em cima dos meus dois zagueiros, exploraram o lado do campo, e isso aí dificultou bastante para a gente por dentro, com o Igor e com o Bolatti, eles sofreram bastante na marcação, e acabou eu sobrecarregando um pouco mais o Kleber do lado de lá, principalmente porque eles tiveram uma saída rápida para aquele lado. Fernandão, sendo direto, no final do ano você acha que o ciclo desse grupo, que ganhou tanto pelo Inter, vai acabar? Está chegando esse momento? Não sei, isso é uma questão da diretoria ver também. Eu acho que em determinados momentos as coisas vão acontecendo e vão seguindo por um caminho que vai direcionando o futuro sempre, sabe? Como foi o ano passado, o grupo deu uma resposta fantástica no final do ano e conseguiu realmente buscar uma vaga na Libertadores, mesmo que a quinta vaga, né? No ano passado teve o quinto lugar. O grupo conseguiu chegar mesmo na última partida brigando para vencer e conquistar a vaga. E esse ano nós sofremos bastante, com lesões, né? O tempo todo um ou outro lesionado, e às vezes no mesmo setor lesionado. E é um ciclo natural, não que vai mudar tudo, e eu sou totalmente contra e radical em relação a ter que mudar tudo, mas é óbvio que um jogador ou outro surge, como surgiu o Fredinho, como está surgindo o Cassiano, como vai vir surgir o Lucas, o Jackson mesmo está aparecendo super bem, e à medida que os jogadores jovens vão aparecendo, vai dando aquele suporte para que a diretoria possa ir aos poucos reformulando o elenco. Mas não hoje, principalmente a derrota de hoje, não tem nada a ver em relação a isso. Após o jogo contra o Sport, você pegou pesado com um grupo de jogadores, né? Você falou em falta de comprometimento, em zona de conforto. Por que agora você não adota esse mesmo discurso? Porque hoje não faltou isso. Simplesmente por isso. Porque o segundo tempo, nós sofremos no segundo tempo. Não foi zona de conforto, não foi falta de determinação, falta de garra, falta de vontade. Nós sentimos o segundo tempo bastante, principalmente depois que tomamos o gol de empate. Quando nós tomamos o gol de empate, realmente existem alguns gols que você toma que o peso é muito grande. Talvez por você saber que conquistou um gol, está jogando já sabendo que está um pouco debilitado em relação à partida que fez, consegue um gol, está vencendo a partida, e daqui a pouco você segurar aquele resultado e tentar sair no contra-ataque para fazer o segundo gol. E aí, emocionalmente, você toma um gol e realmente você cai.
Isso aí não tem como, porque você sabe que vai ser difícil você sair para ir buscar, ter força para ir buscar. Por isso que eu tentei tirar a referência e colocar um pouco mais de movimentação com o D'Alessandro e com o Dagoberto, sabe? E o próprio Otavinho, que entrou numa vontade fantástica, tentando, mas já estava 2-1 ali, já eles buscando o terceiro gol, buscando não, achando o terceiro gol, porque nós realmente, eu tive que abrir um pouco mais o time para tentar colocar um pouco mais de força lá na frente, com o Dagoberto, com o D'Alessandro e com o Otavinho, mesmo sabendo que o Cassiano estava cansado. Mas acabou que nós perdemos o meio campo e eles conseguiram tocar bem a bola, conseguiram achar espaço pelos lados. E o terceiro gol foi uma consequência do espaço que nós acabamos cedendo para eles. Fernando, todos os adversários do Atlético vêm aqui, ganham do Atlético com calor, Campo Grande, situação como a que o Inter enfrentou. O Atlético até então tinha feito 28 gols em 29 jogos, sendo que um dos artilheiros é o goleiro Márcio com 3 gols. Não faltou hoje mais tesão para o Inter para matar essa partida quando saiu com 1-0? Às vezes a oportunidade aparece, às vezes ela não aparece. Eu acho que no primeiro tempo, depois que nós fizemos o primeiro gol, nós tínhamos que ter tocado um pouco mais a bola e aí sim ter usado a questão do Atlético, a parte emocional do Atlético contra eles, né? Porque você sai perdendo de 1-0. E eu já tinha dito isso antes, a irresponsabilidade de um time que já sabe que as coisas estão mal, já sabem que é praticamente decretada a questão da segunda divisão, né, do descenso, e eles tiveram, no primeiro tempo, eles conseguiram marcar a gente e a gente não teve a capacidade de segurar um pouco mais a bola, de fazer rodar, de fazer o time deles correrem um pouco, para que a gente pudesse cansar um pouco, mas eles estão acostumados. E acabou que o nosso time no segundo tempo correu demais, correu muito atrás da bola, eles tiveram a posse de bola, e acharam o gol muito cedo, né? Acharam o gol com 11 minutos, 10 minutos, se não me engano, 9, alguma coisa assim. Isso aí eles acabaram achando muito cedo o gol no segundo tempo, dentro de uma mudança que eu tinha feito para colocar o D'Alessandro, para a gente poder ter essa retenção de bola. E depois disso, o nosso time realmente sentiu o peso daquele gol ali, e aí dificultou. Bom, o Luciano Davi disse que vai ter uma reunião no hotel, né? Você pretende conversar também, participar dessa conversa? E em 8 jogos, Fernandão, o que pode ser feito? Você no discurso já fez o discurso forte, também já assumiu culpa. O que pode ser feito? Mudar o time? O que falta? Não, vai ver. O Luciano comentou comigo em relação a conversar lá. Vamos ver a melhor solução agora. A gente tem que achar uma solução, é óbvio. Daqui a pouco esperamos os resultados de amanhã. Mas, obviamente, depois de uma derrota como a de hoje, a autoestima baixa bastante, é natural isso. Agora, temos uma partida importante contra o Figueirense quarta-feira, e depois de quarta você tem um confronto direto contra uma equipe que está ali. Então, eu acho que o principal no momento é elevar a moral do grupo, né? Tirar essa responsabilidade do peso da maneira que ocorreu a derrota, para que todo mundo esteja forte para quarta-feira, porque a gente sabe. As coisas acontecendo quarta-feira, a empolgação vai ser muito grande para jogar uma partida que vai definir muita coisa. Mas isso tudo também depende dos resultados de amanhã, do que vai acontecer. Ficou distante? Ficou muito distante, sabe? Ficou muito distante. Agora, temos pontos a disputar. E eu acho que temos que, principalmente, reerguer o grupo, recuperar o grupo para quarta. Ô, Fernandão, que definições você acredita que possam acontecer nessa conversa que vai ter lá no hotel? E uma outra, por favor. No segundo gol do Atlético Goianiense, aconteceu pelo lado esquerdo da defesa do Inter. O Muriel foi cobrar o Kleber. E as câmeras de TV flagraram o Kleber xingando o Muriel, com palavras até de baixo calão. Esse é um grupo que os mais experientes não gostam de ser cobrados, mais ou menos assim, por um jovem que até está dando conta do recado lá atrás? Não vi isso aí. Mas não, ali é cabeça quente, né? Isso aí é normal de acontecer. O Fabrício também já perdeu a cabeça um pouco dentro de campo. É um grupo que tem cobranças, é natural, e eu acho que nós temos que saber escutar, temos que saber falar, temos que saber ser cobrados e também cobrar. E é normal, mas como eu falei, eu acabei deixando, e a responsabilidade é minha, não é do Kleber, não é dos mais experientes, a culpa hoje não foi dos jogadores, porque realmente sobrecarregou um pouco.
E o segundo tempo foi horrível. E sobre a outra pergunta. Na conversa, Natel. Não. É óbvio que a gente vai conversar, porque depois de uma derrota como a de hoje, você tem que conversar e tem que tentar planejar a melhor situação possível para o futuro. E principalmente no futuro próximo, porque quarta-feira já tem jogo já, e é um jogo super importante em casa contra uma equipe que está um pouquinho acima da equipe como a do Atlético. Então, são pegadinhas que a gente acaba tendo e que você avisa antes. Eu sabia que não ia ser um jogo fácil aqui, eu já tinha citado o calor, já tinha citado a umidade, além da qualidade do time do Atlético de jogar em determinado momento sem responsabilidade nenhuma, né? Muito obrigado. Tá aí, entrevista coletiva do técnico Fernandão.